Olá, pessoal. Namastê. Eu queria que vocês tivessem. Faz isso agora, antes de começar a assistir esse vídeo. Só fecha seus olhos. Coloca as mãos na frente, no peito, sobre o coração. E respira e sente seu coração batendo. Sente esse fogo que existe dentro de você, esse órgão incrivelmente inteligente, incrivelmente independente para tomar decisões baseado apenas na sensação de contentamento. Faz uma respiração profunda. E quando você soltar o ar, abre um pouco a sua boca e deixa que o ar saia. Se conecta com esse momento, independentemente da hora do dia que você estiver assistindo esse vídeo. Só se conecta com você, com o momento presente, com quem você é nesse momento. Que independentemente do que houve na sua vida, independentemente do que ainda vai acontecer, você é o momento presente. Você é o aqui e agora. E pode abrir seus olhos para assistir esse vídeo ou continua com os olhos fechados, se fizer sentido para você. Porque é com muita gratidão que eu tô aqui falando com você nesse momento, que é um momento bem intenso assim da minha vida. Eu voltei ontem de Fortaleza, eu estava no Oceanic Festival, que é o maior festival de expansão da consciência, de desenvolvimento pessoal do Brasil, talvez da América Latina, e eu sempre volto da Oceanic nesse lugar, assim, de um maior presente dentro de mim mesma. E eu queria gravar esse vídeo porque eu recebi uma pergunta, né, em uma das postagens do Facebook. Por acaso hoje eu abri um post antigo e tinha lá uma pergunta de uma pessoa que queria que eu dissesse, que eu desse o meu parecer a respeito de um ponto que eu acho que é super fundamental assim nesse processo do despertar, que é como que a gente sabe quando a gente é livre. Porque a gente fala muito de liberdade, né? A gente quer muito ser livre, a gente quer se sentir sendo livre, a gente quer experimentar uma liberdade verdadeira, e algumas pessoas podem, em algum momento da sua vida, acreditar que a liberdade seja você independer da opinião das outras pessoas. Em algum momento da vida, talvez liberdade tenha feito sentido para você como a ausência de emoções negativas ou a ausência de pensamentos negativos. E talvez algumas pessoas acreditem que a liberdade acontece quando você cria uma vida de sucesso, seja esse sucesso representado por um trabalho que te traz contentamento, por uma relação plena, por uma vida familiar harmônica, por uma realidade financeira é, de abundância. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para o significado que hoje tem na minha vida liberdade, e que talvez vá um pouco contra o que algumas pessoas dizem. E também eu quero dizer que eu acho que ninguém está errado na sua forma de enxergar a liberdade, contanto que esse significado seja algo possível de ser sentido, né? Porque senão a gente fica sempre nesse plano da utopia, do que é você estar desperto, do que é você estar consciente, do que é você ser livre. E pelo menos na minha trajetória, as utopias elas são mais negativas do que positivas. Claro que aquilo que é utópico norteia a nossa caminhada de modo geral, nos aponta uma direção na qual seguir, mas eu tenho buscado para a minha vida, e o que tem feito sentido no meu processo atualmente é buscar um lugar em que eu possa me sentir daquela forma, né? E quando a gente pensa em liberdade como conquistar coisas, a minha pergunta é: e se você perde aquilo que você conquistou?
e se a gente associa liberdade com só sentir coisas boas, né? O que acontece quando a gente sente coisas ruins? Porque é inevitável que a gente sinta coisas ruins. A gente está no plano da dualidade, a gente está num plano regido pelos contrastes, pelos opostos, pela luz e pela sombra, pelo contentamento e pela agonia. E é inevitável que a gente, em algum momento da caminhada, a gente tem a nossa atenção chamada pelo lado não tão bom da vida, seja porque você está passando por um problema pessoal, seja porque você presencia uma cena de violência na rua, seja porque você tem um falecimento ou uma separação ou alguém muito próximo de você doente. É muito difícil da gente estar só vibrando positivo, sempre na luz, sempre se sentindo, né, como, sei lá, alguém que levita pela vida, né? E esses conceitos de liberdade, como, liberdade é quando eu me sinto mal e aí eu escolho me sentir bem, ou liberdade é quando eu não me apego mais a sentimentos negativos, não me apego a pensamentos negativos. E isso tudo para mim é muito difícil de ser executado. Eu sou escorpiana e desde que eu descobri que a missão do signo de escorpião é curar a si mesmo, né, eu entendi por que eu sempre experimentei uma profundidade muito grande nas situações, né? Eu sempre tive muita dificuldade de ficar no superficial. E eu não estou aqui dizendo se aprofundar é bom, se ficar no superficial é ruim, mas eu acredito que as pessoas tenham tendências. E a minha tendência é de ser uma pessoa que aprofunda muito as questões e muitas vezes me coloco em lugares de melancolia, e eu estou começando a entender que essa é a minha natureza. Estou começando a deixar de brigar um pouco com essa tendência que eu tenho de me indignar quando eu vejo coisas erradas acontecendo, de ser profundamente encantada pelas coisas que me apaixonam. Eu sou uma pessoa intensa, né? Essa é a minha natureza. E eu, recentemente, assim, tenho descoberto, e talvez se você já me acompanha há algum tempo e me acompanha, né, com frequência nos dias de hoje, eu tô gravando esse vídeo em outubro de 2017, talvez você já tenha percebido, assim, que talvez o tom das minhas postagens, dos meus vídeos, esse tom mudou um pouco, né? Eu sinto que eu tô num processo de vir a ser, né? Eu acho que eu tô caminhando para me transformar em algo que eu nunca fui, assim como todas as pessoas, mas eu acredito que esse seja um momento da minha vida em que eu tô bastante consciente que aquilo que eu fui não me serve mais e o que virá a seguir eu ainda não consegui realizar, não consegui ainda ter muita clareza, mas uma coisa que tem feito muito sentido para mim, principalmente depois de ter voltado da Oceane, que é esse lugar de entendimento em que a gente... Liberdade é você dizer sim para a vida, né? Liberdade é você não resistir a quem você é nesse momento. Esse você aí que colocou a mão no coração, que sentiu o coração batendo, que sentiu eventualmente alguma dor, algum desconforto, algum pensamento, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, e nesse momento em que eu te conduzi a colocar as mãos no seu próprio coração, talvez você tenha sentido essa urgência por, eu não queria sentir o que eu estou sentindo, eu não queria estar vivendo o que eu estou vivendo. E o que eu tenho descoberto e o que tem feito sentido para mim é que liberdade é quando a gente se aceita. E a aceitação ela não está sempre relacionada a esse lugar de, então eu estou me aceitando porque eu emagreci ou porque eu saí de um relacionamento. A aceitação condicionada, né? Eu acredito que liberdade, na minha percepção de hoje, ela seja você se permitir sentir o que você está sentindo. A gente não tem como desapegar de sentimentos ruins se antes a gente não tivesse apegado a eles. E se apegar não no sentido de fazer disso um martírio, não no sentido de ficar com um chicotinho nas costas, né? Aquele movimento mental vicioso e escorregadio, que todas as vezes que você tenta sair dele, ele vem e te busca. Mas a liberdade de você perceber, sim, existe angústia aqui dentro, sim, existe medo aqui dentro, sim, existe desconforto aqui dentro. Eu tô falando de mim, todas essas coisas existem dentro de mim nesse momento. As minhas aspirações, eu não sei se um dia eu vou conseguir realizá-las, tudo aquilo que eu sonho para minha vida, eu não sei se eu vou ser capaz de realizar esses sonhos, mas neste momento, no momento presente, esse eu que eu sou, liberdade é você estar em paz com quem você é, liberdade é você buscar esse lugar de conforto mesmo dentro do desconforto. E eu acho que a prática de uma atividade não mental é fundamental nesse processo. Porque por que a gente sofre tanto, né? Porque a gente acredita que os nossos pensamentos nos definam. Se eu olho para uma pessoa e eu sinto momentaneamente
inveja dessa pessoa porque ela é mais bonita do que eu, porque ela é mais rica do que eu, porque ela está num relacionamento melhor do que o meu, porque ela conseguiu algo que eu não consegui. A gente se identifica com essa voz e a gente pensa, nossa, eu não deveria estar pensando isso, nossa, eu não devia estar sentindo o que eu estou sentindo, isso tudo é ruim. E aí a gente vai num lugar do conhecimento acumulado sobre processos de desenvolvimento pessoal e a gente vai para esse lugar em que a gente não pode vibrar coisas ruins, porque senão a gente vai estar atraindo coisas ruins pra gente, em que a gente não pode sentir essas coisas, porque senão é uma prova, né, por A mais B de que a gente não se desenvolveu coisa nenhuma e esse processo de despertar não está servindo para nada, porque quanto mais eu melhoro, quanto eu acho que eu estou melhorando, de repente a vida vem, me passa uma rasteira e eu vejo que eu não aprendi nada, blá, 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 e aí preencham, né, essas lacunas que a mente deixa. E o que eu queria deixar para vocês hoje nesse vídeo é que existe uma grande diferença entre você ser intenso na sua forma de sentir o mundo e você estar apegado às coisas ruins da sua vida, né? Se você simplesmente se deixa sentir, se você busca esse lugar em que eu respiro e eu percebo o movimento da minha mente, seja fazendo uma aula de yoga, seja fazendo uma meditação, seja cozinhando, seja fazendo jardinagem, seja fazendo uma prática de mindfulness, uma prática de qigong, uma prática qualquer para um tai chi chuan, ou recebendo reiki, ou qualquer coisa que te tire da sua cabeça. Liberdade é você identificar a sua mente como algo que tem um funcionamento próprio e você buscar esse lugar de entrega, uau, né? Entrega para quem eu sou nesse momento, independentemente do que os outros digam, independentemente do que os outros digam que é certo. Busque esse lugar de aceitação de quem você é nesse momento, porque a gente não sente nada para sempre, né? Quanto mais a gente sente aquilo que a gente está sentindo, mais a gente se permite deixar de sentir, mais essa emoção, esse sentimento se transforma em alguma outra coisa. E mais a gente consegue ocupar um lugar de presença verdadeira em quem eu sou nesse momento, esse coração batendo aqui dentro. Enquanto a sua ideia de liberdade estiver condicionada a algo acontecer, você vai ser um prisioneiro. Porque se isso não acontecer, você continua sendo um refém das circunstâncias. E a minha ideia é trazer um pouco mais do coração para essa ideia de liberdade. Porque se a gente fizer o exercício de olhar para uma situação da nossa vida que a gente está vivendo, e fecha seus olhos agora e faz esse exercício comigo, imagina uma situação da sua vida que você está vivendo nesse momento que você não gostaria de estar vivendo, e leva a sua energia, visualiza, né? Leva a sua energia para o seu cérebro e enxerga a situação que você está vivendo com os olhos da sua mente. E percebe o que a sua mente te diz a respeito disso. Talvez a sua mente te diga que você não deveria estar sentindo isso, que você não deveria estar pensando nessas coisas, que você já deveria ter melhorado, ou que você deveria ter avançado na sua própria jornada, né? Essa mente tagarela que diz o tempo todo que as coisas poderiam ser melhores do que são, que elas deveriam ser melhores do que são. E se você levar essa energia para o seu coração e coloca as suas duas mãos sobre o seu coração, habita verdadeiramente, energeticamente o seu coração e olha para essa situação através dos olhos do seu coração. Talvez seja difícil de você fazer isso se você não tem o treino, mas se você treinar, você vai ser capaz de fazer isso mais rapidamente. Quando você olha para uma situação da sua vida com os olhos do coração, você consegue entender que talvez essa situação esteja acontecendo para te transformar numa pessoa melhor, que talvez essa situação nem seja tão ruim assim, que talvez essa situação que está acontecendo esteja acontecendo porque você precisa aprender coisas, ou porque talvez você precise se despedir de uma ideia a respeito de como as coisas deveriam ser. Quando você olha para a vida através dos olhos do coração, você consegue dimensionar que tudo o que acontece é perfeito, que o momento presente é sempre perfeito. E se o momento presente tiver pensamentos negativos e tiver sentimentos negativos, se você simplesmente sair da mente, levar para o coração e sentir a dor, sentir a tristeza, sentir a angústia, sentir a insegurança, os sentimentos, as emoções se transformam em algo mais. E a gente gasta essa emoção, ao invés de ficar tentando evitar que a cabeça funcione de um jeito, ou evitar que a gente sinta determinadas coisas, né? Eu acredito que liberdade seja dizer sim para quem nós somos nesse exato momento. Eu vou ficando por aqui porque o vídeo já ficou mais longo do que eu tinha intenção. Eu, por mim, continuaria falando aqui porque esse é um tema que tem cada vez mais chamado a minha atenção. Para terminar, quero só te
Dá aqui, olha. Olha só o pôr do sol. A despeito do que a sua mente esteja te dizendo, ele vai acontecer todos os dias. E mesmo quando tem nuvens, não significa que ele não esteja lá. Esse era o recado que eu tinha para você hoje. Um beijo no seu coração. Gratidão pela atenção e a gente se vê numa próxima. Tchau!